O assunto da aula de agora é técnicas de leitura, dicas que eu quero passar para você, ensinando você, meu abençoado, a realmente como se comportar quando estiver aí frente a questões de interpretação e compreensão para que você consiga realmente ter êxito, tá? Vamos lá então. Não é só pegar, tá? Primeiro de tudo, que é um erro assim, olha, muito recorrente, tá? Agora nós temos muitas bancas que trazem textos bastante longos, não é verdade? Às vezes o texto é a primeira parte inteira, uma folha inteira lá, a primeira folha é inteira de texto, quando não tem até um pedaço do outro lado, na próxima folha. E muitas vezes os candidatos fazem o quê? Assim que pegam aquela prova, começam já a ler aquele texto, loucamente. Não, isso é o pior erro. Por quê? Quando chegar na última linha daquele texto, você não sabe nem o que estava falando na primeira. Piorou quando você ler o enunciado e ler as alternativas que estão falando do assunto de maneira muito diversa, né, e com poucas diferenças. Ou com poucas diferenças. Diversas eu quero dizer diversificada, né? Então não faça isso, que isso daí só vai fazer você perder tempo de realização de prova, ficar apavorado, ficar nervoso logo no momento inicial de um dia que é determinante na sua vida. Então, o teu comportamento na situação de prova será o seguinte: primeiro de tudo, você vai ler as perguntas. E ler as perguntas, ler somente o enunciado. Não faça a leitura das alternativas, se é uma questão de alternativa, tá? Agora, se for, por exemplo, uma prova banca CESP, né, ou organizada por uma outra banca que seja em item certo e errado, daí você pode ler todo o item, tá? Por que ler as perguntas? Porque assim você já tem uma noção do que é que o organizador quer que você busque dentro do texto. Que informação realmente que ele deu destaque. Então, você já, por aquela situação de ler as perguntas, você já consegue ver quais são as palavras que são centrais, palavra-chave. E você já faça isso, inclusive selecione um termo que é central ali, um sintagma, né, que é central para você já ter pistas de que assunto é que foi tratado naquele texto. Então, leia a pergunta, não leia a alternativa neste momento, não é hora, eu já vou falar quando é, perfeito? Segunda situação. A segunda situação, meus queridos, é você analisar os aspectos gráficos do texto, tá? Como assim, prof, analisar os aspectos gráficos? Lembra que nós já falamos em encontros anteriores? Você vai analisar a fonte, você vai analisar se o texto está em parágrafo, se o texto está em verso, porque dessa forma você já sabe, já tem indícios de qual é o gênero, de a qual gênero que pertence aquele texto que está ali para você avaliar. E você já vai com um comportamento diferente se percebe, por exemplo, que o texto é uma crônica do Veríssimo. Você já vai preparado para um texto narrativo, abordagem de conteúdo do cotidiano, de uma maneira diferenciada, com outro olhar ou crítico, ou cômico, ou satírico, ou somente de observação. Você já vai preparado para encontrar narrador, personagem e assim por diante. Se você também percebe, né, lá pelos indícios da fonte, que é um artigo de opinião, você também já vai ter o comportamento de identificar os elementos do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, observe isso. Na sequência, observe também o título, se tiver, e já faça levantamento de hipóteses do assunto que pode ser levantado, destacado naquele momento, tá? Então, primeiro, perguntas, depois a questão gráfica. Isso aí, gente, prof, vai levar muito tempo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Calma, no momento de treino, nos primeiros dias, vai parecer que realmente demora, mas preste atenção, depois isso vai virar já um costume, já vai ser automático você fazer isso e você vai fazer isso rapidamente e vai melhorar muito o teu rendimento, tá, nas questões. Depois você vai fazer uma primeira leitura, tá? Então, segundo momento é a questão do aspecto gráfico que a prof destacou, né? E no terceiro momento fazer uma primeira leitura. Outro detalhe em relação aos aspectos gráficos, perceba a pontuação, se tem muito travessão, reticências, ponto de interrogação, exclamação. E também perceba se tem muitas palavras em negrito, se tem muitas palavras em itálico, palavras sublinhadas, observe isso no texto, tá? No terceiro momento, você vai fazer uma leitura, tá? Observando qual é o assunto só, a ideia geral e o tom do texto. Então, é uma leitura mais tranquila, não é uma leitura assim tão focada, observando cada detalhe.
No final dessa primeira leitura, o teu objetivo, você tem que estar com a resposta de que assunto que foi abordado ali. Ah, a professora está falando da legalização do aborto e o autor foi favorável, pelo que está aparecendo aqui nessa primeira leitura. Ok, era isso. Primeira leitura é só para você perceber conteúdo, o que foi falado ali, tá? Depois dessa primeira leitura, daí você faz uma segunda leitura. Ah, e um detalhe super importante que a prof já estava esquecendo de falar. Sabe por que ler as perguntas? Porque você vai perceber, no primeiro momento, que às vezes você não precisa nem ler o texto para responder aquelas questões. Porque às vezes a banca coloca aquele texto enorme lá só para organizar questões gramaticais. Então você não precisa daí fazer a leitura daquele texto enorme. Vai ser, nossa, uma perda de tempo enorme mesmo. Enorme mesmo. Então, por isso ler as perguntas, tanto para identificação dos termos-chave, tanto para ver o que o autor está perguntando e tanto para perceber se você, às vezes, não pode passar batido na leitura daquele texto enorme. Perfeito? E outra dica que eu dou agora para vocês é responda as questões de gramática primeiro. Depois vai e responda as questões de interpretação e compreensão se a sua prova tiver. Porque como é abordagem de conteúdos mais pontuais, você vai render mais logo no início de prova e isso já vai contribuir para baixar o seu nível de ansiedade. E como a tua cabeça também vai estar mais limpa, né? Provavelmente algum conteúdo que você até viu antes na questão de português, daí você já tem mais chances de acertar, tá? Tô dando várias dicas e relacionando também com a minha experiência como alguém que faz concurso público de vez em quando para vaga que eu tenho como meta. Eu só faço só para essa, tá? E não sai muitas. Não sai muito concurso para essa vaga, e quando sai, a gente sai para uma ou duas. Então, espere o dia que eu falarei que gabaritei a prova, que daí realmente seria aprovada. Beleza? Muito bem, mas seguimos, tá? Nada de desistir. Agora, em um quarto momento, se você já confirmou, né, que são questões de interpretação, e compreensão, você vai precisar fazer leitura. Quarto momento, você vai fazer uma segunda leitura desse texto. Daí agora sim, uma leitura muito atenta. Por que uma leitura muito atenta? Porque você vai fazer essa leitura por partes, você vai fazer essa leitura parágrafo por parágrafo. Ao final de cada parágrafo, ao final de cada período, você tem que ir selecionando qual que é o termo-chave, você já tem que ir puxando uma flechinha para o lado e falando tese, aqui exemplo, ponto contrário, aqui é a voz de outro, aqui é uma citação que ele trouxe. Você vai dissecando aquele seu texto, você vai esquematizando, tá? Você vai entendendo a ideia central de cada um dos parágrafos. E você vai criar automaticamente, né, um esquema, um código. Esse código você pode usar marcações que te facilitem, ou que façam mais sentido para você. Ah, prof, eu só grifo sempre. Ou eu faço uma bolinha, faço uma cruz ali naquela parte para saber que é a tese. Sempre usei isso e deu certo. Ou então faço, né, circulo a palavra e sempre deu certo. É o seu código, não é o que eu estou falando para vocês, tá? Mas é essencial que você realmente extraia significado nesse momento. E que você esteja muito atento a todas as questões relacionadas com os modalizadores, principalmente se é um texto pertencente à tipologia dissertativa de visão argumentativa, tá? Porque daí, você ao final daquela leitura lá, você já vai saber onde está qualquer informação e qual foi o teor que foi dado para qualquer informação. É como se você estivesse realmente dissecando o seu texto, tá? Muito bem, quinto momento, você vai treinar muito, gente. Por quê? Porque quando eu apresento isso aqui, na maior parte das vezes, meu Deus, professora, eu nunca vou fazer isso porque isso demora muito. Ah, bom é quando você lê o texto, né? E tem que ficar indo e voltando, né? Na questão e no texto, na questão e no texto, na questão e no texto. Esse é o bom, né? Por favor, vai treinar muito para que chegue o momento em que você nem precise fazer essa primeira leitura só. Que você já possa ir direto para a segunda, sinalizando todos os aspectos que eu mencionei aqui e já vá direto para a questão na sequência, né? Depois, lógico, de ter lido os enunciados antes de começar tudo, de observar os aspectos gráficos e você já acerte a sua questão, já encontre a resposta correta ou incorreta conforme a questão estiver pedindo, tá? Treine muito. E próximo detalhe, gente, leia gêneros textuais diferentes. Não fique lendo só... por exemplo, só narrativa, textos pertencentes à tipologia narrativa. Não fique lendo só, eu gosto só de ler, professora, história em quadrinhos, né, porque isso cai muito em português.
Ah, eu gosto de ler bastante só a revista Veja, professora, porque só o da revista Veja que cai na prova, né? Não, diversifique a sua leitura. Tanto de meios, tá? Para você perceber o tom que cada meio de comunicação dá para abordagem daquele assunto, quanto para a questão dos gêneros mesmo, para você ativar outras formas, né, de compreender e interpretar. Porque se é narrativa, você vai identificar certos elementos. Se é dissertativa, certos elementos. Se é descritiva, a tipologia, certos elementos. Ah, se dentro da narrativa é crônica, é conto, é romance, um trecho de um romance, é uma piada, você já vai identificar diferentes elementos. Perceberam? Então, leia gêneros textuais diferentes. E olha lá, com essa nós fechamos o nosso esquema, só agora que apareceu o observar aspectos gráficos. Então, tente, meus queridos, tente. E aqui eu quero assumir um compromisso com você. Tente agora, depois que você assistiu essas aulas da prof, responder todos os dias 5 questões de interpretação e compreensão textual. Pega aí na plataforma de questões, pega dentro das questões que estão disponibilizadas pela Nova, se você é assinante, né? E responda realmente. Reserve 30 dias, todo dia, respondendo 5 questões e aplicando essas técnicas que eu acabei de explicar. Por que 30 dias? Porque ao final desses 30 dias você vai criar um hábito que depois você nem vai conseguir passar mais um dia sem responder um pouco de questões de interpretação e compreensão, e quando responder você vai pensar, meu, terei que ter respondido hoje. E você vai perceber a diferença do seu rendimento, principalmente você tem muita dificuldade da primeira semana para a última semana durante esses 30 dias. Vai anotando quantas você acerta cada dia. Veja aquelas que você errar, qual é a explicação do professor que aparece, qual é o comentário que tem, se só tiver comentário. Se tiver aula, né, assista a aula também do prof, explicando para você perceber onde foi que você não percebeu o indício, onde foi que você fez uma inversão ali, né, de informações, onde foi que você extrapolou, onde foi que você reduziu, generalizou e assim por diante. Faça isso. Eu tenho certeza que depois de 30 dias, o seu rendimento, o seu desenvolvimento nessa questão vai ser, ó, léguas, e você vai parar de sofrer tanto também nas outras disciplinas, e não só nas outras disciplinas, né, teóricas e objetivas, mas também na redação. Perfeito? Faz isso, por favor, faz isso por você e por mim, pela nossa aprovação. Tá entendido? Manda mensagem lá no Instagram depois pra me contar se deu certo, perfeito? Prof, de que banca que eu faço? Ó, pegue a banca, por exemplo, se o teu concurso já tá marcado, ou é sempre essa banca que organiza o teu concurso que é meta, responda só daquela banca. Ah, prof, eu vou fazendo concurso, eu não gosto de focar só em um. Então, faz de mais de uma banca. Prof, se eu quero só esse aqui, que é sempre essa banca, posso fazer questões de outras bancas? Pode, gente, pode. Quanto mais você responder, melhor. E o estudar por questões, gente, facilita muito a vida, tá? Facilita muito a vida. Muito bem. E pra gente fechar aqui agora com as dicas, use a estrutura textual para vocês conseguirem pistas. Como assim usar a estrutura textual para conseguir pistas? Se o texto é um texto, na verdade, de qualquer gênero, né? A introdução sempre vai ter a ideia central, se for dissertativo, vai ter a tese, né, que é o posicionamento. Os parágrafos, eles comportam o desenvolvimento e eles estão dispostos em tópicos frasais, então, em argumentos, quando for um texto dissertativo, argumentativo ou até mesmo expositivo. Esses argumentos aparecem para dar a fundamentação da tese no argumentativo e para dar a fundamentação da abordagem no expositivo. E a conclusão, ela vai resgatar essa ideia central, ela vai resgatar esse tema, esse assunto que foi abordado, tá? Depois, se bater em segurança, meus queridos, em uma questão, façam o seguinte, uma questão de interpretação e compreensão. Comparem, deixem essa questão e continuem respondendo as outras. Por quê? Porque pode ser que para encontrar as respostas das outras, ou até mesmo as alternativas das outras, você já tenha alguma pista, já tenha algum insight lá para destravar na questão anterior. Então, não fique batendo cabeça em uma questão. Não fique, sempre passe. Gente, faça a conta, meu querido, minha querida, da quantidade de minutos que vocês têm para responder cada questão, para vocês não sofrerem muito. Se você tem uma prova com redação, você tem que fazer a redação em 1 hora, dedicar pelo menos 1 hora, né? Ah, prof, eu sou expert, já estou fazendo em menos tempo. Ah, maravilha para você. Mas tá, geral, 1 hora.
Separa, tira essa 1 hora e pega todas as questões que você tem que responder e divide pela quantidade de minutos que resta para você ver. Então, você não pode ficar perdendo tempo em uma questão só, você tem que avançar. E isso de insegurança é só para piorar, para aumentar a sua ansiedade. Nossa, gente, daí acaba com o teu rendimento na situação de prova. E como é um dia muito importante nas nossas vidas, tem muita coisa que pode acontecer. Então, vamos tentar evitar sempre, tá? E depois, para fechar, aquele fato que a prof já mencionou durante a nossa aula, destaque as palavras que são chave, né? Dentro de cada um dos enunciados. E se for de gramática, se você perceber que é de gramática, nem vá ler texto, só vá para aquele trecho que eles indicam, para aquela linha que eles indicam. Às vezes nem precisa ir para ali, porque o organizador fez até o recorte e transcreveu isso lá na questão, perfeito? E às vezes não tem nem questão realmente de interpretação e compreensão, e aquele texto só serve para abordar gramática lá na estrutura, né? Uma prova mais tradicional. Perfeito? Uma banca mais tradicional. Com essa, meus queridos, nós finalizamos essa aula e eu espero muito que vocês tenham entendido tudo mesmo, tá? E treinem, assumam esse desafio aí que eu apresentei para vocês do responder 5 questões todos os dias e vá monitorando. Você não vai gastar muito tempo para isso, no máximo 20 minutos. Nossa, e em quantas coisas nós perdemos, tempo durante o dia que não agregam ao nosso conhecimento, ao nosso desenvolvimento intelectual, beleza? Deixo aqui as minhas redes sociais para vocês darem um visu, olha lá, @ArianeButic, para você me mandar mensagem também lá no direct falando que deu certo, tá? E aqui o nosso canal particular no YouTube, que tem muito mais conteúdo aí em relação às aulas da prof. Perfeito, meus queridos? Com essa eu finalizo. Um beijo, muito obrigado por tudo e até a aula em que eu vou fazer resoluções de exercícios com vocês ou outros encontros. Até!